No auge do sucesso de Just Dance, a Ubisoft soube diversificar a franquia, lançando spin-offs para explorar ainda mais o gênero que estava em alta na época. Jogos de movimentos com ritmo. Com o sucesso consolidado de Just Dance 1 e Just Dance 2, e até mesmo do primeiro Just Dance Kids, a Ubisoft criou uma nova marca, o The Experience, que se focava em temas específicos ou artista, mas com a mesma estrutura do Just Dance. O primeiro título dessa nova série foi o Michael Jackson The Experience, lançado em 2010, aproveitando a recente morte do rei do pop. E em 2011, a Ubisoft continuou a fortalecer essa marca com lançamentos como Abba You Can Dance e até mesmo Smurfs Dance Party. Embora esses jogos não tenham o nome Experience no título, mantiveram a estrutura e a identidade da nova marca em segundo plano. Além disso, em 2011, outro jogo do The Experience foi lançado, The Black Eyed Peas Experience, que se concentrava no popular grupo de música pop, eletrônica e hip hop que estava no auge desde os anos 2000. Um jogo que divide opiniões entre os fãs, e hoje eu quero contar a história da criação desse spin-off, foi a recepção e até mesmo os processos que aconteceram durante o desenvolvimento. Sim, até mesmo um processo rolou no meio dessa produção. Mas antes de começar, já deixa seu like aí, se inscreva no canal, e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando muito com esse tipo de conteúdo. Temos o primeiro nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivo por 7. E me siga no Instagram, Rodrigo64, que tem muito conteúdo e ideias que eu compartilho lá nos stories primeiro antes de virar vídeo aqui. Enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. O Black Eyed Peas foi uma das maiores bandas dos anos 2000. A virada do milênio trouxe uma transformação total no estilo de música pop, com canções focadas em ritmos contagiantes, refrões que não saem da cabeça e videoclipes icônicos. Principalmente o estilo dance music eletrônica que dominava as paradas. Se você nasceu nessa época, com certeza lembra do sucesso da coletânea Summer Electro Hits. O The Black Eyed Peas se consolidou como um dos grupos mais influentes de música pop eletrônica, misturando até mesmo hip hop. Tinha algo para todos os gostos, e a banda ganhou ainda mais destaque quando a Fergie, que já tinha feito algumas colaborações, se juntou oficialmente ao grupo. A química dela foi tão forte que ela se tornou parte da família The Black Eyed Peas. Com a formação completa, o grupo lançou uma sequência de hits a partir de 2003, como por exemplo Let's Get It Started, Shut Up e muitos outros hits. Com muitas músicas boas, videoclipes marcantes e o carisma de todos os integrantes, o Black Eyed Peas conquistou o público e se manteve no auge por um bom tempo, especialmente até 2012. Em junho de 2011, a Ubisoft, em um fim de semana, anunciou a sua parceria para lançar o segundo jogo da franquia Experience. O CEO da Ubisoft na época disse: "O Black Eyed Peas são os artistas perfeitos para encabeçar nosso novo jogo da Experience. Sua música premiada, movimentos de dança e estilo artístico serão combinados em uma experiência de jogo que irá entusiasmar os fãs do grupo e pessoas que gostam de jogar os títulos de dança." O Will.i.am também chegou a falar que ele estava entusiasmado em trabalhar com a Ubisoft para criar o jogo The Black Eyed Peas Experience, porque a Ubisoft tem redefinido e dominado a categoria de dança na indústria de videogames, e eles não podiam esperar a hora de fazer parte da evolução dessa experiência que é 100% autêntica para o The Black Eyed Peas. Eles tinham acabado de lançar os mega sucessos como Don't Stop the Party e Just Can't Get Enough, dois hits que dominaram as paradas. O jogo foi lançado na época para o Nintendo Wii e Xbox 360, mas o PS3 novamente ficou de fora. Normal, porque muitos desenvolvedores estavam enfrentando dificuldades para entender a arquitetura do PS3 e já sabia que certo tipo de jogos não tinham bom desempenho nas vendas para esse console. Então, embora o jogo tenha sido lançado para o Wii, parecia que a Ubisoft estava mais interessada em vender a versão de 360, porque dava a impressão de ser quase um título exclusivo para 360, já que as divulgações e gameplays focavam quase exclusivamente nessa versão. As gameplays do Wii apareciam muito raramente e por pouco tempo. A versão de 360 foi desenvolvida para competir com o Dance Central, utilizando um estilo semelhante ao do concorrente. Aí o Black Eyed Peas participou ativamente na captura de movimentos e vocais para essa versão, que incluía tipo modos tutoriais para aprender as coreografias, personalização, cutscenes com integrantes narrando e até mais músicas para comprar. No entanto, o grande problema dessa versão de 360 foi a coreografia, que tentou tanto imitar o Dance Central que acabou deixando de lado o mais importante, a diversão das próprias coreografias. Além disso, as músicas eram bastante cortadas. Mas o meu foco nesse vídeo é a versão de Wii. Será que ela é realmente tão ruim assim, igual o pessoal fala? Vamos descobrir. Ao colocar o CD no Nintendo Wii, essa é a telinha principal.
Você pode perceber que tá escrito Special Edition. Sim, o meu CD é de uma versão especial, que vem com 2 músicas extras. Mas a base do jogo é a mesma e não muda nada no menu. Ao apertar Start, somos recebidos com uma introdução de um tipo de Deus falando com a gente. Welcome to the digital age, where music and video gaming fuse to be reborn. Together, they have brought about a new beginning, the Black Eyed Peas experience. Prepare to be electrified, prepare to be digitalized, and party in a world of infinite possibilities, where you enter the fun and delete your problems. Mind and body are one in the digital universe. The first game is on me. Depois disso temos essa tela inicial com a foto do grupo e pra gente apertar o A junto com essa voz desse Deus. Press A to start the party. Não temos muitas opções, só o dança, score e opções. Então, começando com o modo normal, que é o de dança, temos 26 músicas no total. Eu vou deixar passando pra vocês aí. Se você não quiser ver, pule para a minutagem que está aparecendo aí na tela. Just can't get enough. I just can't. I wanna dance. Stop it. Now, baby. My love. Tonight's the night. Let's live it up. Spouse, cause the ladies in the disco club are feeling the disco club. Cutie, make sure you move your booty. Shake that titty, now the city out. I'ma be Ready for the night. Whoa. No, baby, no, don't lie. Meet me halfway, right up the borderline is where I'm going. come on, baby, here we go. You know the music made me jump on bronze. The BEPs we Looky what I got right here. Yeah, boom, boom, gotta get that boom, boom. They don't want music, they don't know how to use it. This is the best one yet. Let's get it started. Let's get it started in here. Baby, it's on and popping, and we ain't stopping. Ao escolher uma música, temos mais uma vez ele nessa tela de carregamento linda e vamos para a gameplay que temos que conversar um pouco. Naquela época, o The Black Eyed Peas estava com o álbum The Beginning, que seguia um estilo futurista e pixelado. Era moda naquele tempo. A Ubisoft, ao desenvolver a versão para o Wii, tentou incorporar esse estilo, principalmente porque eles precisaram recriar os 4 membros do grupo. E para disfarçar a falta de semelhança dos dançarinos com os integrantes do grupo, utilizaram ainda mais esse efeito pixelado.
acabado, o que acabou impactando na estética do jogo, tornando-se bem diferente dos outros jogos da linha The Experience. Então em cima fica a posição do jogador, que somos nós, e no meio você pode perceber que temos uma onda sonora, que quanto mais pontuamos, mais ela vai se completando, e podemos até mesmo completar a palavra beep. Aqui não temos as estrelas e as pontuações são bem absurdas. Para preencher tudo é necessário alcançar 100 mil pontos. Os feedbacks seguem o mesmo estilo do Just Dance, mas com outras cores, como Perfect em dourado, OK em azul, Good em verde e claro o X. Os pictogramas são bem no estilo de spin-offs do Kids e Disney Party que estava fazendo na época. Os conceitos aqui são bastante fiéis aos originais dos clipes, mas algumas músicas eles misturam o conceito original e colocam o clipe ao fundo e de uma forma meio preguiçosa. Um exemplo disso é My Hump, onde temos a Ferg da Shopee em um estúdio de filmagem, o que não faz muito sentido, mas o clipe também não tem muitos elementos, sendo só a Ferg em uma sala cinza. O problema é que do nada eles brotam um PNG de uma moto completamente sem sombra e sem profundidade. Isso acontece com frequência nesse jogo, especialmente nos coats ou cenários, que muitas vezes não tem a profundidade correta, criando uma impressão de bem ruim e inacabado. Porém, em outros casos, eles recriam os clipes de forma mais detalhada, como é o caso de Don't Lie. Aqui é a coreografia em dupla e eles recriam a estética certinha do clipe, com o fundo em tons de sépia, as cidades que aparecem no vídeo. É até difícil explicar esse clipe, mas eles misturam chroma key com surrealismo e com os integrantes ficando gigante. Mais pra frente, eles entram em ruínas abandonadas para dar uma festa no clipe, coisa que o jogo também conseguiu introduzir, e até alguns efeitos do céu que tem no clipe eles conseguiram colocar. Bum Bum Pow é outra que eles recriaram muito bem o estilo do clipe, com umas bolas, bicho vermelho, até o bicho estranho verde aparecendo. Outro cuidado que eles tiveram foi nas coreografias, que são realmente muito boas. Sério, gente, pode não parecer, porque como eu mencionei, a estética do jogo é feia e cansativa. Mas se desligar um pouco a chavinha do seu cérebro e focar apenas na música e na coreografia, vai perceber que elas são muito frenéticas e divertidas. Eu mesmo demorei pra gostar delas, isso porque eu tenho esse jogo desde 2020. Mas são coreografias que têm um ritmo muito bom. Nessa versão, diferente do Xbox 360, as coreografias estão perfeitas. Conseguiram recriar realmente algo bom, especialmente porque o The Black Eyed Peas não tem muitas coreografias com passos oficiais. Ou seja, eles tiveram que se virar nos 30 para criar algo que funcionasse em um estilo mais Just Dance, e mesmo assim ficou bom. Porém, nem tudo são flores. Além da estética feia que afasta muita gente desse jogo, o grande problema é o tracking. O tracking aqui é terrível, quase tão ruim quanto os primeiros Just Dance 1 e 2. É muito difícil de você pontuar. Você precisa saber exatamente a força que deve aplicar em cada movimento. Se em um passo você coloca muita força porque o jogo pede, e esse passo vai repetir de novo, você não tem certeza se precisar usar a mesma quantidade de força na segunda vez, mesmo se o passo for o mesmo. É bem estranho e confuso. Outro problema é que como The Black Eyed Peas é um grupo, eles acharam que seria uma boa ideia fazer o tracking compartilhado. Por exemplo, você até consegue chegar nos 100 mil pontos para encher a barrinha lá em cima com muito esforço, como eu fiz em todas as músicas desse jogo. Mas para completar a sigla BIP, você precisa de mais um ou dois jogadores, o que acaba forçando a jogatina em grupo. Outro ponto negativo é que eles exageraram nos Gold Moves, porque pode surgir até 14 Gold Moves de uma vez só, o que ajuda a completar as barras muito mais rápido, ou ainda pior, um Gold Move pode ter 7 passos iguais no mesmo movimento. Um exemplo disso é T-Time, onde boa parte do coach do Will.i.am faz virando de um lado pro outro, e conta como Gold Move, já que ele mexe a mão esquerda e direita repetidamente. Não há um equilíbrio, e se errar muitos Gold Moves, simplesmente você não consegue completar a barra. Isso é um problema, porque o tracking já é ruim, e tem também o sistema de On Fire do Just Dance 2, onde você não pode tirar um X pra farmar mais pontos mais rápido, e os Golds que pode até ter 14 em um segmento. Não fica muito jogável. E também aqui acontece aquilo do Just Dance antigo, vamos supor, você tá no controle 1, e você é obrigado ao seu coach 1, o controle 2 é obrigado ao seu coach 2, não tendo uma escolha, mas também isso é bem Just Dance antigo. Porém, uma coisa engraçada desse jogo é a caracterização, que em alguns momentos ficou realmente boa, os do Will.i.am, do Tabu, Apple, The App, tanto que eles trocam de roupa dependendo do conceito do clipe. No entanto, a Ferg é um show à parte, e como eles precisam acompanhar a coreografia ou interagir com os outros, a dançarina que representa a Ferg da Shopee exagera demais na animação, fazendo movimentos que não tem muito sentido. Olha esse trecho, a Ferg fica completamente descontrolada mandando esse passo, mano, é muito doidona. Tem música que é muito engraçada imitar mais a corda da Ferg do que a principal.
igual. Uma coisa boa é que esse jogo não tem censuras em um duplo sentido do palavrões. Então em Pump, que o segmento do Damn é censurado, ficando apenas o instrumental no Just Dance, aqui eles deixam inteiro. Sem contar que eles também não cortam as músicas ou diminuem igual na versão do 360. E sempre que se acaba uma música, eles gritam Stop the Party, ficando parecendo um meme nesse jogo. Toda hora toca isso. Don't stop the party. Agora eu vou contar uma surpresa que poucas pessoas sabem, porque quase ninguém jogou esse jogo da forma certa. Se você jogar todas as músicas de um álbum, na seção de score, você desbloqueia um vídeo exclusivo com o pessoal da Black Eyed Peas, e cada um deles agradece de uma forma diferente. Por exemplo, o will.i.am. Did you like it? Thank you so much for playing the game. I had fun playing it. We had fun making it. I'm gonna be playing it some more. I hope you played some more with your friends. Thank you for playing it. Thank you so much for listening to the music and now being a part of the music. Thanks. E até mesmo a Ford agradecendo rimando. What's up, video game heads, dance heads, and BEP heads? Thanks for playing our game and staying ahead. Thanks. She's so crazy, I love you here. Em breve, vou disponibilizar aqui um vídeo aqui no canal com todos esses trechos para ficar bem acessível. Nos créditos desse jogo, também podemos ver duas coisas. A Marina de Sergipe participou como gerente sênior da marca internacional, que é uma pessoa que desenvolve as estratégias, e ela é a mesma diretora que assumiu o Just Dance de 2018 a 2022. E a segunda coisa é que eles usam Adobe Flash para animar o cenário, e isso explica muita coisa. Em termos de recepção, esse jogo sofreu, primeiro por ser um jogo da série The Experience, que dessa vez com a marca ainda grande, porque o pessoal esperava uma qualidade nível do jogo do Michael Jackson, e mesmo do Michael Jackson sofreu com muitas críticas, porém lá ainda vendeu bem. O Black Eyed Peas recebeu notas baixas, recebendo um 6 da IGN e conseguindo um 66 no Metacritic, porém as notas são tão focadas na versão do Xbox 360, onde eles comparam o jogo com o Dance Central 2, dizendo que ficou divertido, mas com estilo semelhante, uma coreografia fraca. As críticas do Wii sempre apontam o que o jogo era feio, difícil de pontuar, e que o controle não era preciso, sendo ruim de segurar, porque naquela época os jogos do Just Dance Pro Wii eram frequentemente criticados por exigir o uso de controle na mão, sendo que eu podia imitar só balançando o controle. Em relação às vendas, não temos uma informação confirmada pela Ubisoft, mas estimativas indicam que o jogo vendeu cerca de 620 mil cópias para o Wii e 320 mil cópias para o Xbox 360. Comparando com o Michael Jackson, que vendeu mais de 4 milhões de cópias, ou o Just Dance 3, que teve um total de 10 milhões de cópias vendidas, ou até o Just Dance 4, que vendeu 6 milhões, a diferença é bem grande. Mas além do fracasso crítico, houve até mesmo um processo. A Ubisoft no Just Dance do Michael Jackson lançou o jogo para todas as plataformas possíveis, incluindo iPhone e iPads. No caso do Just Dance The Black Eyed Peas, a ideia era para ter uma versão para dispositivos móveis da Apple também, e a empresa que cuida da marca do The Black Eyed Peas tinha até 10 dias úteis para dar uma resposta aprovando ou recusando essa versão. No entanto, passaram 3 dias e nada, depois 5, 10, 20, 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada de resposta. Então a Ubisoft entrou com um processo alegando que já havia investido cerca de 233 mil dólares na produção dessa versão e abriu um processo contra eles pedindo $1 milhão de indenização por quebra de contrato. Não sabemos o que aconteceu com esse processo, se eles recorreram ou se a Ubisoft ganhou ou perdeu. O que podemos afirmar é que isso, querendo ou não, afetou o Just Dance principal, já que nos jogos como Just Dance 2014 e 2015 não tivemos músicas do grupo no jogo, e até hoje a franquia não tem tantas músicas deles. Quem parece mais é o will.i.am. A Ubisoft ter batido de frente com eles foi algo bem negativo. E agora vai minha opinião final sobre esse jogo. Sempre tive um certo preconceito com ele, pois não recebeu o mesmo cuidado que outros jogos como os do Michael Jackson ou do ABBA. No entanto, ser fiel ao estilo The Black Eyed Peas foi um desafio, principalmente na parte da caracterização dos dançarinos. Em termos de conceito, várias músicas fazem referência aos clipes, reimaginando cenários, e muitas coreografias são realmente boas, algo que impressiona para a época que o Just Dance estava. No entanto, o efeito futurista barato, o tracking ruim e a estrutura do menu completamente diferente prejudicaram
caro a experiência. O jogo, pra quem vê de fora, acaba passando uma impressão de ser uma cópia barata do Just Dance, não parece um produto oficial diferente do Michael Jackson. A versão 360 foi realmente o foco da equipe, e até os próprios integrantes da Black Eyed Peas gravaram fala e deram sugestões para os figurinos dos personagens. A versão de Wii foi feita de forma meio forçada, só porque era a plataforma que mais vendia esse tipo de jogo e tinha que ter uma versão também. Se você ignorar todos os problemas que eu mencionei e focar apenas nas boas músicas e coreografias, dá pra se divertir jogando. Eu tenho esse jogo desde 2020 e depois de 5 anos, finalmente consegui dar uma chance real pra ele e superar esse preconceito que eu tinha. Essa foi minha review, eu espero que tenham gostado. Tem uma playlist aqui no canal com outras reviews que eu já fiz, incluindo algumas sobre as coletâneas do Just Dance e spin-offs como os da Disney. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam desse spin-off do Just Dance focado na Black Eyed Peas? Já jogaram? Como foi sua experiência com ele? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. E muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro Pro Jesse, Anthony, Gabriel Perini, Raboni Santos, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Rex Games 2.0, Lu 579, Pedro Igor, Rodrigo Almeida, King D, Romeu Sampaio, T-Square, Just Dance BR, Pedro HSP, Captop 02 e On Saito. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!